Você pega uma frase feita de qualquer vagabundo ali, às vezes é muito mais cômodo para a pessoa que não quer refletir muito, porque dá trabalho. Dá trabalho se informar. Dá trabalho fazer as devidas ponderações, pesar as coisas. Até para entender o que tu fala. Para entender, pra você entender, necessita um conhecimento prévio de certas coisas, entendeu? Exato. E não é a maioria das pessoas que tem. Então, exato. Isso é um problema que não vai se resolver rapidamente. As pessoas sempre vão estar reféns da própria ignorância. Exato. E, infelizmente, o ser humano ele toma decisões muito mais baseado no instinto próprio do que realmente numa construção lógica grande, formulada de vasto conhecimento. As pessoas olham, se bate com elas e é isso que move elas, entendeu? Exatamente, Monark. E muitas vezes as decisões são tomadas com base numa empatia pessoal e tal, e não numa análise de todos os elementos que estão em jogo. E às vezes a pessoa faz parte daquele grupo político, voltando a um assunto que a gente já tocou, é aquele grupo social dela. São os amiguinhos dela. Ou às vezes vem de família e tal. E o sujeito, para se desvincular, ele precisa ter uma força psíquica, moral, muito grande, porque ele vai ser alvo de cara feia, as pessoas vão olhar torto, se ele começar a falar o contrário daquele grupinho com que ele sempre viveu, as pessoas vão repudiar, falar, você está virando não sei o quê e tal, com aquela linguagem binária, porque o binarismo, o maniqueísmo, que é ou você está com a gente ou você está com eles, a característica desse confronto tribal. Então o sujeito se sente pertencente a uma tribo. Sim. E essa sensação de pertencimento, de identificação, ela é muito importante para pessoas que talvez não tenham sido amadas o suficiente dentro de casa, talvez não tenham encontrado certas realizações, certas conquistas na vida. Porque aqueles que têm uma base e tal, estão um pouco se ferrando para falar que o português claro, sem que recorrer ao palavrão, né? Você viu que eu fui até brando, ferrando. Mas a gente tenta manter a elegância. Eu falo por você, eles estão um pouco se fudendo. Pois é. Até perdi o raciocínio. As pessoas que têm essa base amorosa, familiar, amical e tal, estão um pouco se ferrando se um monte de gente vai olhar torto e tal, porque elas estão sendo fidedignas, estão sendo fiéis aos seus princípios, aos seus valores morais e tal, e dormem com a consciência tranquila. Sim. Eu tô pouco me lixando se tem claque de grupo político que está de mal, que está falando mal e tal, não sei o quê. As pessoas às vezes falam assim, né? Você ficou chateado com fulano? Você ficou magoado? Isso é papo de menininho, de menininha, né? De 12, 10 anos. A pessoa se revelou um picareta para mim, tchau, um abraço. Eu quero distância daquela pessoa. Tem várias pessoas com as quais eu convivi, na minha vida profissional, inclusive, que concluí, né? Porque tem certas coisas que você, às vezes, leva mais tempo, menos tempo, às vezes você conclui rápido e tal. Pessoas que são picaretas, que são pilantras, eu tô felicíssimo longe delas. Olavo não é um cara desse, não é? Eu quero que elas fiquem longe. A gente não precisa fulanizar aqui. Em relação ao Olavo de Carvalho, eu posso contar a história. Não, eu sei que você organizou o livro dele lá e tal. Mas ele bolsonarista. Eu queria conversar com o Olavo, cara. Eu também queria conversar com o Olavo. Queria que ele viesse aí pra caralho. Mas ele nem mora aqui, ele mora nos Estados Unidos, né? Não, ele veio pro Brasil porque ele veio se tratar, não foi um negócio desse? Ele tá no Brasil, eu acho. Em relação a mim, né? E obviamente isso é algo que gera um monte de distorção, né? Por parte de lulistas, por parte de bolsonaristas, mas é uma coisa clara para todo o público que me acompanha. Eu organizei um livro do Olavo que não tem absolutamente nada a ver com Jair Bolsonaro. Não tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver. O livro foi lançado em agosto de 2013. Bolsonaro nem por uma coincidência no âmbito político nacional. Ele era o baixo clero máximo ali, né? Pois era uma figura excêntrica, irrelevante, e exótica, e tratado assim até pelo autor. Mas eu estava só lembrando que foi um pouquinho depois das jornadas de junho de 2013, que teve aquelas manifestações e tal. Muito importante. Mas também o livro não tinha nada a ver com elas, porque ele estava sendo gestado, organizado por mim já antes daquelas manifestações, mas calhou de acontecer num momento propício em que tinha uma comoção nacional ali em torno da política, o livro entrou ali também, ganhou uma turbinada por causa disso, mas por causa de vários outros fatores, até pelo público
que ele tinha construído na rede social. Então, o livro, ele nem sequer é só sobre política, né? Você tem ali toda uma parte sobre formação da personalidade. Sim. Então, você tem uma introdução sobre juventude, artigos sobre a juventude, sobre pobreza, por exemplo, mas é sobre conhecimento. Eu dividi em temas, né? Então, você tem conhecimento, você tem vocação, tudo isso que faz parte da formação da vida. Envolve essas questões de tribo, o sujeito desde jovem, aí às vezes permanece até a velhice e tal, porque não quer sair da sua tribo. Isso está lá no livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aí ele passa por questões sociais, aí vem com uma explicação sobre o funcionamento de democracia, e aí ele entra em aspectos culturais, aí políticos e intelectuais mais profundos em termos de estudo, caminhos e tal. Eu fiz uma escadinha para aquelas pessoas que eram leigas, porque eu considero aquela obra e continuo considerando extremamente importante, relevante. Eu acho que as pessoas têm que parar de demonizar o cara porque ele tem pensamentos merdas. Não quer dizer que um relógio quebrado não possa acertar 2 vezes ao dia. Mas, Monark, o que você está falando é importante porque reflete aquilo que eu estava falando, que é do binarismo. As pessoas só entendem se a pessoa é boa ou mal, se é amigo ou é inimigo. Com certeza. Se agora ela tá junto ou tá separado de alguém e tal, não sei o quê. É tipo eu falar então, que eu vou pegar um exemplo extremo aqui, muito extremo. Não me cancelem, por favor. Mas é a mesma coisa que falar que Hitler não era capaz de fazer um bom jantar. Tá ligado? O Hitler, por mais que ele... usando o exemplo mais extremo possível. Possível, mas é que é bom pra elucidar um ponto, entendeu? O Hitler, Claro. por mais que ele seja um monstro, entendeu? Um cara completamente desprezível, não quer dizer que ele não sabia fazer um bom... Não, ele era um pintor foda, por exemplo. Exato! Exato, é isso que ele tá falando. Então, Não quer dizer que o cara é um monstro, que ele não tenha um bom ponto ali ou aqui. O Zahar Hitler é um merda, né? Com certeza. Já tá bêbado, né? Desculpa, mano. mas a gente entendeu o que você quis dizer, Monark. E, de fato, as coisas precisam ser analisadas por aquilo que elas são no Hitler é um momento em merda. que elas Exatamente. Hitler é um acontecem. né? merda. Quer dizer, não é mais porque ele morreu faz muito Já tempo. é, mano. Ele é um bosta, esse Hitler. Eu odeio ele. É o líder do nazismo aí que exterminou milhões de judeus Mas, e às sim, vezes o nazismo é usado aqui só como xingamento no Brasil, nazista, e eu não gosto disso. Mas eu deixa gosto claro de que descrever as coisas. minha opinião é que ele é um lixo de ser humano. Então, naquele momento, era importante organizar aquilo porque fazia parte da história e até da formação de muita gente ali que estava começando a escrever coluna e repetindo algumas coisas que o Olavo dizia anos antes, etc. Mas aquele momento era uma descrição, na parte política, porque tem toda essa parte que perdura, mas na parte política era uma descrição dos processos envolvendo a esquerda, dos processos políticos mesmo e de todas as alianças, do que aquilo representava na visão do autor e aqueles acontecimentos também sendo usados para se retornar aos fundamentos das questões, distinguindo determinados conceitos importantes e tal. Então, tem uma perenidade ali. O que ele veio fazer em termos de atitude no debate público e no debate político especificamente, depois do lançamento do livro, é responsabilidade dele, né? Então... A minha avaliação é que o Olavo entrou numa pira de fazer a sociedade, entendeu? Tipo, mano, eu tô numa posição muito importante, entendeu? Então, as pessoas estão ouvindo o que eu falo, então eu vou usar essa minha posição pra jogar a sociedade pro lado que vai ser mais benéfico. Mas aí, fudeu. Quando você acha que você tá nessa posição, onde você sabe pra onde você tem que jogar a sociedade pro lado mais benéfico, e que você tem o caminho pro bem, fudeu. Você se pôs numa posição impossível. Uma posição de Jesus. Quando o cara se põe numa posição de Jesus, fodeu. Desconfie desse cara. Não vou ficar aqui analisando todas as coisas, mas assim, eu já tinha divergências naquela época, logo em seguida, em questões políticas, já falei isso até em várias entrevistas, questões sobre impeachment ou cassação de mandato, eu tinha as minhas opiniões, eu era colunista já há uma década, mais até talvez, a gente está falando de 2013, né? Eu estou com 18 anos de carreira aí como colunista, então é só calcular. E aí... começou a conversar com a família Bolsonaro na internet, isso tudo veio depois do livro. Eu até escrevi Breve História do Bolsolavismo, um artigo que quem quiser procurar, pode procurar, quando eu estava no Antagonista, está lá no site, que mostra aquelas primeiras conversas, ele defendendo a importância da formação de uma militância dirigida,
Você vê? Isso, essa claque bolsonarista virtual é o que resultou daquela defesa de necessidade. E, obviamente, eu vi tudo isso se formando e, em termos intelectuais e morais, se deformando, né? Porque muita gente que passou a recorrer à desinformação, ao acobertamento, à passada de pano e tal. E eu continuei jornalista. Eu continuo por isso que a mesma pessoa, com os mesmos princípios, combatendo razões... as mesmas coisas, independentemente do governo. E com uma visão que era, por exemplo, o Olavo, quando ele foi dar uma entrevista para o Pedro Bial, da qual ele se orgulhava bastante, porque o Pedro Bial falou, a esquerda está subindo ao poder? Ele falou, tá, e tal. E ele falou antes do governo do PT surgir, que a gente vê pelas universidades e tal, o controle acadêmico, etc., deu todas as justificativas dele, com base ali na Revolução Cultural, Antônio Gramsci, infiltração nos centros disseminadores de ideia da sociedade. Em determinado momento, ele falou, bom, você é direita, esquerda? O Pedro Bial perguntou uma coisa assim, ele falou, olha, quando o governo era militar, o regime militar, eu estava na oposição junto com a esquerda. Agora que a esquerda está no poder no Brasil, foi, aliás, isso que suscitou a pergunta. A esquerda está no poder? Agora que a esquerda no poder está, eu estou junto com a direita e tal. Então, para que, naquele momento, eu talvez não usasse essas palavras se eu fosse responder. Eu sou um jornalista independente que vai apontar a sujeira onde ela estiver, independentemente do governo. Mas, no fundo, ele estava dizendo uma coisa bastante parecida com isso, né? E eu continuei com essa postura. O PT estava no poder, eu estava vigiando e estava apontando a sujeira. Bolsonaro está no poder, estou vigiando e tal. Vai subir qualquer outro aí ao poder, se ganhar e tal. Eu vou continuar vigiando. Sempre torcendo, né, como cidadão brasileiro, para que a gente tenha um governo virtuoso e tal. Claro. Tomara que um dia a gente tenha. A gente está falando aqui, né, tomara que a gente tenha um congresso virtuoso. Já teve isso? Mas não é o caso. Se for o caso, bom, aí a gente diz, agora, vou relativizar crime? Ah, não, ladruagem em gabinete não é ladruagem. Por que você acha não, que o isso Olavo não foi nessa vibe? Isso é coisa de Ele vagabundo. se seduziu pelo poder? O Olavo, na sua opinião? É ele que tem que explicar, você está querendo Eu acho que sim. Eu vou falar o que eu acho. Eu não vou. Eu acho que o Olavo total, ou ele se seduziu pelo poder, ou ele tem tanto medo do PT voltar, e eu não acho que seja isso, pra ser sincero, que ele acha que os fins justificam os meios. O ponto dele querer uma militância dirigida para um lado significa que ele está copiando a mesma estratégia do PT, porque a PT tem uma militância dirigida. É porque aí até entra uma questão, né? Uma coisa é um autor dizer que, olha, para você subir ao poder político no Brasil, diante de tantas militâncias, etc., você vai precisar criar aí uma turma aí para valorizar as suas ideias e tal, para divergir no debate público, as pessoas que acreditam mesmo. Mas os diferente simpatizantes. de militância. Não, pois é, essa distinção que eu estou querendo fazer. Até aí você fala, bom, um colunista está dizendo que é preciso haver uma militância. A terceira via agora, alguém pode falar assim, bom, para enfrentar as pessoas no debate público vai precisar que alguém... Tem quem que defenda a que terceira defenda via. e tal, não sei o quê. Agora, uma coisa é você reunir o pessoal do seu partido e tal, simpatizantes, etc., para defender aquelas ideias. Outra coisa é ser descoberto que o sujeito tinha um esquema criminoso e você falar assim, não, de jeito nenhum. E, aliás, isso nem é crime, né? Se for, tá tudo bem. Se fez, não é crime. Porque, na verdade, isso aí todo mundo faz e não sei o quê, blá, blá, blá. Aí não dá, entendeu? Então, você chegou a esse ponto, né? Essa distinção aí desapareceu e as pessoas resolveram entregar ali a alma mesmo e fazer tudo ao contrário do que foi prometido e tentar acobertar, passar pano para aquilo. Ele falou que não ia fazer toma lá da cá. Se vier alguém, ele citou o Renan Calheiros, o Bolsonaro, né, numa entrevista, vier pedir o Banco do Nordeste e tal, se essa for a única maneira de governar, na base do toma lá da cá, tô fora e tal. E hoje quem indica, quem manda no Banco do Nordeste é o Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, que roubou junto com o PT de acordo se ele realmente com as investigações, né? Seria Passou incrível. 11 meses Falta na cadeia. isso pra um presidente, é o dono do partido Bolas. pro qual o Jair Bolsonaro Bolas. foi agora, tá? Para quem tá assistindo, o PL. Tem ninguém, todo cara que... Verdade. Será que o Moro não vai ser um cara desse também? Um cara que vai chegar no poder, vai gostar. Se bem que ele se provou um pouco não isso quando ele saiu do negócio. Se bem que há quem argumente que foi um cálculo político para ele ser presidente agora. São essas alegações da qual a gente estava falando. Agora, a questão é a seguinte,
A partir do momento que o sujeito assume um governo, é natural que se cobre dele coerência em relação aos seus discursos e tal. É natural que possa haver concessão aqui e ali. Outra coisa é você fazer a concessão total, é você fazer o oposto daquilo que você defendia. É você jogar fora aquilo que você fez parecer que eram seus princípios e valores para fazer o contrário. Então, qualquer governo tem que ser analisado. E, obviamente, aqueles que não governaram, porque o Lula já governou, o Bolsonaro já governou, está governando agora, supostamente, né, desgovernando, os dois desgovernantes. E alguém que está chegando ao poder sem ter uma acusação de corrupção, você vai ver o que essa pessoa vai fazer no poder, né? E a sujeira aparece e aponta. A sujeira se acumula, você vai apontando mais e você vai subindo o tom. A sujeira bolsonarista ela foi aumentando. E, naturalmente, você vai subindo o tom da crítica. O sujeito quer perverter as Forças Armadas, o sujeito não quer comprar vacina, o sujeito está instrumentalizando a Polícia Federal e tal, você vai lá e fala. E eu falaria qualquer coisa dessa se fosse qualquer um. Né? Porque a mim, o princípio é geral, o valor moral é geral e ele se aplica a diversas circunstâncias particulares. Agora, tem gente para a qual, aos inimigos, a lei. Aos meus amigos, o pano. Né? É isso que esse pessoal faz. Obviamente, você tem que ter senso das proporções, etc., mas não pode usar a desculpa do senso das proporções para deixar de repudiar aquilo que é criminoso, roubo, ladruagem, né? E isso o pessoal faz aí, a torto e a direito. Comigo não.